Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o caso Julie Kibuishi. Esse caso foi sugerido por um de vocês, Lola Marinho. Muito obrigada, Lola, por ter sugerido esse vídeo. Um caso bem interessante, assim, né? Eu achei bem interessante. Muito obrigada por sugerir. E se você que tá assistindo tem qualquer caso que você queira sugerir, por favor, coloque nos comentários. Eu sempre aceito qualquer sugestão, qualquer caso, qualquer ideia que vocês tenham aqui pro canal. E se vocês ouviram uns barulhinhos chatinhos, é a Keiko, que ela tá aqui, ó. Ela tá aqui no meu colo hoje. Então, se vocês ouvirem uns barulhinhos, é ela aqui. Ok? Antes de começar, como sempre, eu quero dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Esses vídeos são feitos por motivos educacionais para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Uma coisa que eu quero que vocês prestem um pouco de atenção é que tem muitos nomes de muitas pessoas, tá? Vários nomes, assim, que surgem assim, no meio da história, que acabam sendo importantes no final. Até alguns que não foram necessários, eu fui tirando, vou só falar a pessoa pelo que ela é da vítima ou do suspeito, torna tudo um pouco mais fácil, mas alguns nomes eu tive que manter. Então, prestem atenção nisso. Julie Kibuishi, então, ela era filha de imigrantes japoneses, ela morava na Califórnia, nos Estados Unidos. Em 2010, aos 23 anos, ela estava fazendo faculdade, estudando dança. Ela era muito boa dançarina e ela parecia ter uma carreira promissora à sua frente, assim, que ia dar tudo super certo. Durante a universidade, ela conheceu um cara chamado Sam Herr, eu acho que assim se pronuncia, Sam Herr. Ele era um ex-militar, ele tinha servido no Afeganistão e estava tentando se formar na universidade também. Eles faziam uma matéria juntos, então foi assim que eles se conheceram. O Sam, ele tinha alguns sintomas de trauma e grandes dificuldades nos estudos. Ele tinha traumas fortes da guerra, e isso era visível. Às vezes ele ouvia sons altos e precisava parar, pensar, respirar um pouco. E a Julie meio que percebeu isso, ela meio que se tornou uma amiga mais confidente ali pra ele, e alguém com quem ele poderia conversar. Quando eles se conheceram na mesma matéria que eles faziam juntos, o Sam pediu pra Julie pra ela ajudar ele com os estudos, porque ele tava com muita dificuldade. E de acordo com os pais dele, ela ajudou muito, as notas dele melhoraram muito, eles não sabiam se ele ia conseguir um diploma se ele continuasse com as notas ruins do jeito que estavam, e com a ajuda dela melhorou muito as notas dele. E foi assim que eles se tornaram amigos. Eles nunca tiveram relacionamento romântico nenhum, ela saía com outras pessoas e ele tinha uma namorada, e eu não sei se eu anotei aqui, mas eu acho que ela era alemã, ou ela morava na Alemanha, ou ela estava fazendo alguma coisa na Alemanha durante todos esses acontecimentos, mas em momento nenhum eles tiveram um relacionamento romântico. Eram só muito bons amigos, e a Julie, sempre que ele dizia que estava tendo algum problema, que precisava de ajuda, ou tanto na faculdade, quanto com as coisas que ele sentia, os traumas que ele tinha, pesadelos, flashbacks, esse tipo de coisa, ela estava lá para ajudar. Ela era uma boa amiga. Naquele mesmo ano, 2010, o irmão da Julie ia se casar e ela estava ajudando ele com os preparativos do casamento. No meio ali da ajuda, um dia, ela recebeu uma mensagem do Sam no celular. E ele estava dizendo que estava com problemas e que precisava conversar com ela. Ela foi até a casa dele, deixou o irmão, se despediu do irmão e da namorada, noiva do irmão dela, né? E foi até a casa do Sam. E infelizmente o que ela não sabia, a Julie, é que o Sam já estava sumido desde o dia anterior. Quando o pai dele foi no apartamento naquela noite, na verdade eu não sei, isso é uma coisa que ficou um pouco confusa em alguns dos lugares que eu li sobre isso, e eu vi 2 documentários de televisão sobre isso também. A data sempre fica um pouco estranha. Eu não sei porque esses documentários raramente dizem a data, raramente dizem o dia em que as coisas aconteceram. Isso me irrita muito, na verdade. Mas eu não entendi muito bem se foi no dia anterior que o Sam sumiu, se foi naquele dia de manhã. Depois, com o depoimento do assassino, a gente entende melhor. Mas ele já estava sumido. A Julie recebeu essas mensagens pra casa dele, e eu não sei se foi naquela noite ou se foi na madrugada do dia seguinte, ou talvez até na noite do dia seguinte. Isso ficou bem confuso. Foi quando o pai do Sam resolveu ver como ele tava, resolveu ir até a casa dele ver como ele tava, porque ele
tava desaparecido, ele não tava respondendo no celular, não tava respondendo nenhuma mensagem. Então ele foi até a casa do Sam e encontrou a Julie morta na cama do Sam. Ele imediatamente entrou em pânico, ligou pra polícia. Ele descreveu pra atendente que tinha sangue na cabeça da moça e que ela estava seminua. Ele não a conhecia, então ele só falou que tem uma mulher que parece estar morta e que tem sangue e pediu pra moça vir logo. Ele disse que estava na casa do filho dele, teve toda uma conversa. E quando a polícia chegou, eles perceberam que ela levou um tiro na cabeça. Isso tem que ficar importante, é uma coisa importante a gente lembrar. A polícia só viu, tipo, visualmente, um tiro na cabeça da Julie. E alguém escreveu na parte de trás da blusa dela, "All yours, fuck you". Ok? A bolsa da Julie ainda estava na cozinha e foi assim que eles a reconheceram pela carteira de identidade e essas coisas. O Sam era o principal suspeito naquele momento. Ele estava sumido desde o dia anterior e aí uma mulher é encontrada morta na casa dele, né? Isso é muito suspeito. Eles vasculharam a casa e percebem que os objetos pessoais do Sam todos haviam sido levados. Carteira, carro, chaves do carro, todos os cartões, documentos, tudo tinha sido levado da casa dele. Todos os amigos da Julie deixaram bem claro que ela e o Sam eram só amigos. O Sam tinha uma namorada e o relacionamento deles era 100% amizade. Com as circunstâncias, o que a primeira teoria ali dos investigadores era de que o Sam queria mais, de que o Sam queria algo mais da Julie, tava tentando conseguir um relacionamento com ela, trair a namorada dele talvez com ela, e ela não queria. E talvez por isso ele tentou estuprá-la e aí a matou. A teoria também de que foi uma tentativa de estupro, foi um estupro, foi porque a Julie tava de bruços na cama e aí puxaram as calças dela. Tipo, não tiraram completamente, mas elas estavam rasgadas até certo ponto. O que dá a entender de que a pessoa tentou tirar as calças dela. Então eles pensaram que talvez tivesse sido um tipo de assédio sexual ou até estupro. Uma coisa que também aumentou essas suspeitas de assédio sexual, de estupro, foi que o Sam, ele já havia sido acusado de assassinato anos antes, mas ele havia sido considerado inocente. Os pais dele contaram em uma entrevista que eu vi que ele tinha amizade com alguns colegas, assim, antes até dele ir pro exército, assim, quando ele era jovem. Alguns jovens que ele conhecia, que ele era amigo, tinham conexões com gangues. E um dia ele foi encontrar um amigo e aí no meio da rua uma gangue resolveu atacar esse amigo. E ele ficou lá com o corpo até que a ambulância chegasse, esse tipo de coisa. E por isso ele acabou sendo acusado de assassinato. Ele foi considerado inocente, ele só estava lá com um amigo e de repente uma gangue apareceu e atirou em todo mundo. A autópsia da Julie revelou que foram 2 tiros na cabeça dela. Um ficou visível porque acho que era por aqui. Então, quando ela estava deitada, estava visível. E o outro estava dentro do cabelo dela. Então, os policiais não tinham como ter visto. Ela não foi estuprada nem abusada sexualmente de maneira nenhuma. Com isso, os detetives começaram a pensar, então, que foi uma cena fabricada. A cena foi mudada com a intenção de fazer parecer que alguém tinha abusado dela e matado ela depois, quando na verdade foi um crime bem frio. Provavelmente só atiraram nela 2 vezes. Os investigadores resolveram interrogar vários amigos do Sam e o pessoal que morava com eles ali perto da faculdade. Interrogaram um vizinho chamado Dan Wozniak. Ele disse que o Sam parecia estranho ultimamente, que ele estava falando com pessoas desconhecidas, pessoas que pareciam não querer ser identificadas, que andavam de capuz e de chapéu e esse tipo de coisa. Mas nenhum colega mencionou isso, só esse Dan Wozniak. A polícia resolveu ficar de olho nele. Preocupado com o Sam, o pai dele resolveu dar uma olhada nas contas de banco que os dois dividiam. E ele percebeu que estavam sendo usadas, que alguém estava tirando dinheiro delas todos os dias, desde o momento em que o Sam sumiu e não estava mais respondendo. As máquinas automáticas nos Estados Unidos, aqui eu não sei se eles fazem isso, eu acho que sim, mas eu não lembro da última vez que eu vi se fazem isso aqui no Brasil ou não. Mas as máquinas automáticas nos Estados Unidos tiram foto de todo mundo que tira o dinheiro. No momento que a pessoa tá tirando dinheiro, bate uma foto dela. E nas fotografias dava pra ver que não era o Sam que estava tirando esse dinheiro. E eles ainda achavam que o Sam era o culpado, o Sam ainda era o principal suspeito,
Mas agora eles achavam que ele tinha amigos que estavam cobrindo ele, que talvez estivessem pegando esse dinheiro por ele para que ele não fosse reconhecido nas câmeras. Até o momento, eu não sei se foi no mesmo dia ou se foi no dia seguinte, mas foi bem próximo disso, uma pessoa comprou uma pizza com esse cartão do Sam e eles descobrem o seu nome, Wesley Freilich. Ele era um estudante de ensino médio e só por precaução eles enviaram uma viatura para seguir o entregador. Eles não planejavam prender esse estudante e tal, mas eles queriam dar um susto nele para que ele falasse tudo porque ele tinha o cartão do Sam nas mãos dele, né? Eles achavam que talvez o Sam tivesse manipulado esse menino a ficar com as coisas dele, usar as coisas dele pra dar uma despistada na polícia, né? Eles tinham várias teorias. Depois de seguir o entregador, eles entraram na casa do Wesley e o prenderam. E ele disse que foi um amigo que deu pra ele o cartão e pediu pra ele tirar $400, que era o máximo que podia tirar daquele cartão, por dia. Porque o dono da conta devia dinheiro pra ele. A gente achou que estivesse fazendo um favor pra um amigo. Simples assim. E foi tirando R$400, então, por dia. Então eles começaram a perguntar, então, pro Wesley quem era esse amigo, né? O Wesley, no começo, não queria dizer de jeito nenhum. Ele tava bem na defensiva, assim. Ele não queria contar pros policiais quem era esse amigo. Mas, eventualmente, ele falou que era o Dan Wozniak. Dan era ator. Ele estava desempregado. Morava no mesmo prédio que o Sam, com a namorada Rachel, que estudava teatro na mesma universidade que a Julie e o Sam. Mas o Sam ainda era o principal suspeito. Eles só achavam que o Dan e o Wesley estivessem cobrindo pra ele. E talvez o Dan não tivesse contado pro Wesley toda a besteira que eles fizeram. Eles só contaram que precisavam do dinheiro e deixaram um cartão com o menino pra despistar a polícia. Mais uma vez eles interrogaram o Dan e perceberam que ele estava escondendo algo, com certeza. Então, no dia da despedida de solteiro dele, que eu achei muito engraçado, os policiais levaram ele pra delegacia, onde ele foi... não foi preso, né? Ficou lá em custódia como cúmplice. No interrogatório, o Dan admite tudo. Depois de um tempo. Tipo, ele enrola por um tempo, mas depois ele admite. Ele disse, eu sou louco. Isso é uma coisa muito interessante que eu vi em várias gravações. Ele simplesmente chegou e falou, eu sou louco. Ele contou que o Sam pediu ajuda pra ele pra se esconder e ameaçou ele e a esposa. Ele disse que viu o corpo da Julie debruçado sobre a cama com 2 tiros na cabeça. Eles pedem que ele escreva a frase que estava nas costas da Julie para que uma especialista pudesse analisar. Ela confirma que a letra dele é muito similar à do possível assassino, mas é claro que isso não é suficiente para prender alguém. Porém, ele disse que viu 2 tiros na cabeça da Julie e os policiais disseram com firmeza, assim, colocaram até no relatório no primeiro dia de investigação que só era visível um buraco de tiro na cabeça da Julie. Ele tem o direito de ligar pra um familiar e ele resolve ligar pra noiva. E ela basicamente admite tudo no telefone. E ela sabe que a ligação está sendo gravada. Na gravação ela fala... Ele fala, não, você não pode contar pra polícia. E aí ela fala, tá, você sabe que essa ligação tá sendo gravada, né? Tipo... acabou. E ele fala, tá, então acabou. E aí no dia seguinte ele admite ter matado a Julie e o Sam. Basicamente, ele precisava de dinheiro. Ele ia se casar, ele queria ter uma casa e uma família. E ele não queria deixar que a falta de dinheiro afetasse esse sonho que ele tinha. Ele disse que na noite de sexta-feira, quando o Sam desapareceu, ele o chamou para mover caixas na casa dele. O Sam era um ex-militar, era um homem forte. O Dan não era um homem forte, então ele simplesmente pediu ajuda. No porão do prédio, o Dan atirou atrás da cabeça do Sam 2 vezes. Depois disso, ele roubou a carteira do Sam, o celular e a chave do carro e foi atuar em um musical. Tipo, na hora, assim, ele foi pro trabalho, ele foi atuar, foi dançar e cantar com um monte de gente. E no meio do musical, tipo, quando tava quase acabando no intervalinho dele, o Dan usou o celular do Sam pra mandar mensagens pra Julie, pedindo que a Julie fosse até o apartamento dele, fingindo estar tendo um episódio pós-traumático e dizendo que precisava de ajuda. Ela era uma boa amiga, então ela foi. Depois da performance, Dan e Rachel voltaram pra casa. Trabalho bem feito, sabem
E aí o Dan atacou a Julie e contou tudo pra esposa, que acabou sendo cúmplice. Mas por quê? Por que mataram a Julie? Né? Ele disse que fez tudo pelo dinheiro, ele precisava do dinheiro. E ele matou a Julie só pra incriminar o Sam. Ele, foi só pra isso, só pra ter um motivo pro Sam desaparecer. Então ele pensou, tá, melhor coisa. Vou pegar aqui a melhor amiga, a pessoa com quem ele mais conversa, além da namorada, porque a namorada tá na Alemanha. E vou pedir pra ela vir até a casa dele e vou matar ela e pronto, eu vou ter um motivo perfeito pro Sam ter desaparecido. Na manhã seguinte, o Dan foi até o porão onde o corpo do Sam havia ficado, ainda estava lá, ninguém mexeu. Ele desmembrou o corpo e descartou as partes em um parque chamado Eldorado Park. O pessoal falou, tipo, uma coisa é você ser frio e matar alguém e roubar alguém. Outra coisa é você ir até o ponto que você foi, até o ponto que o Dan foi, pra cobrir essa história e pra se livrar de um corpo. Sabe? Olha o nível que esse homem chegou só por causa do dinheiro, sabe? Tipo, ele podia... É outra coisa que eu achei interessante. Ele podia muito bem ter deixado o corpo lá e as pessoas ainda achariam que foi um assalto, que o Sam foi roubado. Mas não, ele sentiu a necessidade de desmembrar o corpo e soltar por aí. No fim, a Rachel foi presa como cúmplice. Ela está esperando pelo seu julgamento até hoje. Que eu saiba, eu não encontrei nada mais sobre ela. Tipo, ela ainda está esperando o julgamento. O Dan foi sentenciado a uma pena de morte. O que eu achei, sabe? Pena de morte. Uau. Eu não tinha visto uma dessas ainda, né? Mas é isso, pessoal. Se você que está assistindo gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, histórias interessantes que eu encontro na internet, se inscreve no meu canal, eu tenho tudo isso 5 dias por semana. Outra coisa que eu queria fazer é agradecer. Hoje eu cheguei a 143 inscritos e provavelmente quando esse vídeo for ao ar, eu sempre falo isso, mas eu vou falar de novo, eu vou ter bem mais e eu sou muito grata a todos vocês. Muito obrigada se você assistiu até aqui, se você deixou seu like, seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada, eu vejo vocês amanhã pro próximo vídeo. Tchau!